Acompanhem agora a palestra de avaliação psicológica no contexto de orientação profissional e de carreira, com Maiana Farias de Oliveira Nunes e Rodolfo Augusto Mateu. Como mediadora, contamos com a participação de Sabrina Guide Valverde. Boa noite, meu nome é Sabrina e serei a mediadora dessa mesa redonda. Apresento agora a todos vocês os nossos dois palestrantes. Maiana Farias de Oliveira Nunes, que é psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade de São Francisco, atualmente é professora adjunta do Departamento de Psicologia da UFSC. Atua com avaliação psicológica aplicada ao contexto de desenvolvimento de carreira e com avaliação e intervenções de carreira. Rodolfo Augusto Mateus Ambiel é psicólogo, doutor em psicologia, é docente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em psicologia da Universidade de São Francisco, em Campinas. Trabalha atualmente com construção de instrumentos, procedimentos de avaliação psicológica aplicados aos processos de orientação profissional e de carreira. Maiana e Rodolfo, a palavra está com vocês. Retorno após a apresentação para a gente dar início às perguntas. Olá, eu sou a professora Maiana Nunes. Eu vou estar trabalhando com o tema hoje de avaliação psicológica no contexto da orientação profissional e de carreira, considerando o cenário atual. Eu atuo no Laboratório de Orientação e Formação Profissional, na UFSC, sou professora do Departamento de Psicologia e fui convidada para compor essa mesa junto com o professor Rodolfo Ambiel, que vai ser a próxima fala depois de mim. Bom, esse é um tema muito interessante, que eu já atuo já faz um bom tempo. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a agenda da apresentação, quais são os temas que eu vou estar abordando com vocês hoje. Eu vou estar inicialmente contextualizando o que é a orientação profissional e de carreira, depois eu foco na avaliação psicológica em orientação profissional e de carreira, e por fim eu vou estar trazendo alguns instrumentos com parecer favorável pelo SATEPS e ferramentas da área, e discutindo também quais são os desafios da área. Bom, então, para a gente poder ir começando, eu vou trazer um pouquinho para vocês uma contextualização da área. Essa é uma área que pode tratar de vários propósitos diferentes. A gente considera a orientação profissional e de carreira como um processo que busca promover o autoconhecimento, estimular atitudes de exploração, fornecer informação sobre as profissões, sobre o mundo do trabalho e levar o sujeito a pensar sobre o seu projeto de vida futura. Então, assim, a orientação profissional não necessariamente vai gerar um direcionamento de qual carreira seguir, do que a pessoa deve fazer no futuro. Esse é um processo que visa realmente estimular que a pessoa descubra quais são as características mais marcantes dela, de que maneira que os outros percebem ela e que ela se percebe, ela comece a pensar sobre quais são as opções de futuro, comece a pensar quais são os caminhos que fazem sentido para ela. Nessa direção, a gente percebe que vários aspectos influenciam os processos de escolha de carreira. Então, a lógica é que a gente tem influências do ambiente, as características pessoais influenciando também, o histórico de vida da pessoa, da família, e as pessoas que funcionam como referência para o sujeito que está escolhendo. Então, esse é um processo que não tem um único fator que influencia o processo de tomada de decisão. Então, não adianta saber, meu perfil de interesses no teste X deu isso, então eu tenho que escolher aquilo. Essa é uma visão muito simplista do processo de escolha, e a gente entende que é muito importante considerar tanto os aspectos de contexto, de história de vida da pessoa, as características pessoais, certamente, para que a pessoa consiga formular um projeto de vida futura. Esse é um projeto possível para o momento da pessoa. Então, esse é um projeto que pode mudar com o passar do tempo e não deve ser visto como algo cristalizado e que a pessoa deve ser, enfim, amarrada para não revisar aquele projeto, aquela ideia de futuro em nenhum momento. Pelo contrário, a gente estimula que ela revise esse projeto de vida com o passar do tempo. A gente entende também que na área a gente inicia o processo de desenvolvimento de carreira na infância e vai até a velhice, pensando sobre o processo de escolha, né? Então, a gente tem várias escolhas de carreira ao longo do tempo, e a gente entende que a gente tem vários ciclos em que a gente
conhece as opções, experimenta as opções, vivencia e depois se desengaja dessas opções. Por isso que é importante pensar que a pessoa deve se preparar para processos de tomada de decisão, no plural, né? Então, ela não vai tomar uma única decisão de carreira na vida, ela vai tomar várias decisões de carreira na vida. A gente tem, por exemplo, quando a pessoa está encerrando o ensino médio, será que ela deve fazer um ensino médio com técnico ou um ensino médio regular? Será que a pessoa, quando terminar o ensino médio, vai para o ensino superior ou vai tentar ir imediatamente para o mercado de trabalho? Que área de estágio profissionalizante que ela está considerando? Qual a sub-área de atuação quando ela for para o mercado de trabalho? Depois disso, que especialização que faria sentido para ela? Ela consegue um emprego, até quando ficar nesse emprego? Então, nesse sentido, a gente percebe que os serviços de carreira são serviços que podem ser úteis em vários momentos. Quando a gente pensa na infância, é importante discutir o trabalho com as crianças, o sentido do trabalho, as representações que as crianças têm de cada profissão, discutir como é importante conhecer as profissões antes de escolhê-las. Então, tem toda uma lógica de educação para a carreira, que não existe tão fortemente no Brasil, mas que é importante. Em outros países isso existe de forma mais acentuada. A gente tem, depois, o processo no ensino médio sendo trabalhado muito com foco no vestibular. Então, é feita uma avaliação, no geral, de uma maneira mais superficial para ajudar a pessoa a conhecer o perfil e, com base nesse perfil, escolher a profissão. Então, a gente percebe que tanto a intervenção de carreira como a avaliação psicológica voltada para esse contexto podem ser aplicadas em vários momentos da vida, podem ser úteis em vários momentos da vida. Bom, passando um pouquinho para a definição da avaliação psicológica em orientação profissional e de carreira, ela tem vários propósitos. Um dos mais importantes é promover o autoconhecimento, então ajudar a pessoa a conhecer um pouquinho da fotografia dela naquele momento. Então, quais são as características mais marcantes que eu tenho nesse momento? Quais são os aspectos que eu considero favoráveis para o trabalho? Quais são os aspectos que geram dificuldade para mim com relação ao trabalho? A gente aprende sobre a gente mesmo e aprende também sobre as profissões, então a avaliação psicológica auxilia nesse sentido. O processo de avaliação também dá suporte à tomada de decisão, então a ideia não é que a gente diga para o cliente o que é que ele deve fazer, mas que o resultado do processo de avaliação seja oferecido para o cliente no sentido dele refletir sobre quais são as escolhas que fazem mais sentido para ele, quais são as escolhas que vão gerar bem-estar, quais são as escolhas que vão estar de acordo com os valores de trabalho dele, e dessa forma ele consegue tomar uma decisão que é mais adequada para ele naquele momento de vida. Então, aqui a gente não vai estar usando a proposta teórica mais, aceita atualmente, não é no sentido de auxiliar a pessoa a descobrir onde ela vai ter o melhor desempenho no trabalho, ou prever outros comportamentos específicos, no sentido de que, se você vai para tal área, com certeza você vai ser feliz. A gente não faz esse tipo de previsão, nem com avaliação psicológica, nem com a intervenção na área. A ideia realmente é estimular que o cliente aprenda sobre ele, que ele desenvolva a capacidade de tomada de decisão, capacidade de refletir sobre os pontos fortes e fracos dele, que ele consiga investir nisso. E a gente pode pensar também na avaliação e intervenção como processos que são unidos, né? Assim, então, a gente vai estar fazendo avaliação psicológica e a gente pode oferecer a devolutiva ao longo do processo. Então, o que a gente observa na avaliação, em termos de resultado, a gente pode estar dando a devolutiva ao longo do processo para o cliente, e isso serve como um estímulo para ele refletir e para fazer uma ponte direta com as atividades da intervenção de carreira. Então, assim, antigamente a gente pensava que a avaliação era uma etapa descolada da intervenção. Então, primeiro eu avalio o cliente de uma maneira mais completa e profunda, e depois eu faço a intervenção. Só que, na prática, a gente vê esses dois processos cada vez mais integrados. Eu realizo um processo de avaliação psicológica e ele serve simultaneamente como fonte de material para a intervenção.
Então, um processo alimenta o outro. Bom, a gente costuma falar também que existem alguns modelos para realizar a avaliação psicológica no contexto de orientação profissional e de carreira. A gente pode pensar a avaliação voltada para o processo de escolha, para o resultado da escolha ou para uma combinação das duas coisas. Então, quando a gente pensa no processo da escolha, o que a gente está tentando descobrir é como que a pessoa escolhe, por que é que ela escolhe, ou seja, a gente vai descobrir como que está a maturidade dela para a escolha, como se caracteriza a indecisão profissional, como está a autoeficácia dela para a tomada de decisão, ou para profissões específicas, ou para atividades profissionais específicas. Então, a gente vai estar avaliando muito mais do processo de escolha e não tanto do resultado da escolha. O resultado da escolha tem a ver com a pergunta: o que é que a pessoa vai escolher? O que é que ela vai fazer no futuro? O que é que ela escolhe para ela, para tomada de decisão de carreira propriamente? Então, essa é a lógica, né? A gente pode fazer uma combinação entre as duas coisas. A gente pode tanto ajudar o cliente a pensar o que escolher, como também ajudar o cliente a amadurecer com relação ao processo de tomada de decisão de carreira. Então, esses dois processos, essas duas formas de fazer avaliação psicológica, não precisam necessariamente estar separadas. A gente pode pensar em uma perspectiva integrativa também, que aborda tanto o resultado concreto da escolha, o que é que eu faço, como também como eu escolho, por que é que eu escolho. Pensando um pouco na história da área de avaliação de orientação profissional e de carreira, a gente tem o foco na personalidade e na inteligência, como tradicionalmente sendo avaliados. Então, esses dois fenômenos ajudariam o cliente a se conhecer mais e, com isso, ele conseguiria descobrir quais são as profissões que mais encaixam no perfil dele. Só que aí a gente tem uma visão bastante simplificada do processo de escolha, que tenta fazer uma combinação direta entre características pessoais e características do mercado de trabalho e das profissões. Hoje em dia, a gente entende que não é suficiente dizer para o cliente quais são as profissões que têm mais a ver com seu perfil de inteligência e de personalidade. Essa é uma visão excessivamente simplificada do processo e que não é adotada de uma maneira corrente. Bom, então, passando um pouquinho para os instrumentos que possuem parecer favorável pelo SATEPS, existem 9 instrumentos que estão aprovados pelo SATEPS. Eles abordam fenômenos como interesses profissionais, autoeficácia, empregabilidade, maturidade para a escolha, vulnerabilidade ao estresse. O que é importante pensar aqui? Esses instrumentos estão aprovados, isso muda com o tempo, né? Então, atualmente, a gente tem esse conjunto de instrumentos aprovados, só que os instrumentos, eles têm que ser utilizados dentro de um quadro teórico. Não adianta a gente pensar nos instrumentos de avaliação se a gente não sabe qual é o referencial teórico que o psicólogo utiliza, se a gente não sabe de que maneira que ele vai integrar essas informações com outros dados de avaliação do cliente. Então, para além de escolher que instrumentos que estão disponíveis, o psicólogo deveria, antes disso, pensar o que eu vou avaliar e por que eu vou avaliar esses fenômenos, né? Então, dentre os vários fenômenos psicológicos que eu poderia avaliar, por que eu estou selecionando esses para avaliar? Isso é muito importante. É importante que os instrumentos sejam selecionados de acordo com o referencial teórico do psicólogo também, de modo que fique uma avaliação consistente, adequada, pertinente. Depois, tem também uma possibilidade do psicólogo estar utilizando outras ferramentas para fazer avaliação, né? Então, ele usa como ferramentas suplementares, complementares. A gente tem aqui tem jogos que algumas editoras vendem, tem escalas propriamente ditas. Eu trouxe aqui 2 exemplos, trouxe a escala de motivos para evasão no ensino superior e a matriz de habilidades e interesses, e tem um livro que foi lançado recentemente, que apresenta um conjunto de várias técnicas e medidas de orientação profissional e de carreira. O que é importante a gente pensar? Tanto as ferramentas que não são privativas do psicólogo, como os testes psicológicos, são ferramentas, né? Então, elas não são o propósito final da avaliação psicológica, elas são ferramentas
para ajudar o sujeito a se conhecer, para ajudar o sujeito a tirar essa foto dele naquele momento, entender quais são os pontos fortes e fracos, e devem ser integradas em um laudo coerente, devem ser integradas em uma devolutiva coerente para o cliente. Então, todas as técnicas têm que estar integradas entre si para que a avaliação psicológica chegue a resultados consistentes. O que a gente tem de desafios da área? Essa é uma parte bem importante, né? Então, para além da gente pensar em quais são os instrumentos disponíveis para realizar a avaliação psicológica na área, quais são as ferramentas que estão disponíveis também para a área, ferramentas não privativas. Uma das questões centrais que a gente vê de problema são relacionadas à formação do psicólogo, tanto na área de avaliação psicológica, como na área de orientação profissional e de carreira. A gente vê em vários casos as disciplinas de avaliação psicológica em quantidade insuficiente em muitas instituições de ensino, e do mesmo modo as disciplinas da área de carreira, em muitos casos não existem, e quando existem, não são disciplinas obrigatórias na formação do psicólogo. E com isso a gente vê uma aproximação de psicólogos que atuam em outras áreas, prestando serviço na área de carreira, sem ter uma formação aprofundada, específica na área de carreira. Isso gera vários problemas, né? Então, a gente tem os psicólogos fazendo uma mistura, né, de várias teorias vindas da clínica, tentando aplicar no contexto de carreira, um desconhecimento das teorias que são de carreira propriamente por parte dos psicólogos. Então, eles tentam fazer essa aproximação da clínica com a área de carreira, mas em muitos casos não faz sentido, e fica uma combinação pouco articulada. Em vários casos, a gente vê também o resultado da avaliação psicológica sendo passado para o cliente de uma forma bem prescritiva. Então, o cliente deveria pensar em fazer tal coisa, porque dessa forma ele vai ser feliz. Passando a ideia de que só existe um caminho para a pessoa seguir para ter satisfação com a escolha, para ter satisfação de vida. Então, isso é bastante complicado. A gente vê serviços sendo feitos, serviços de avaliação sendo feitos de maneira bem superficial e gerando esse tipo de resultado. E mesmo que seja uma avaliação mais profunda, esse tipo de indicação é bastante complicada para o cliente, né? Então, assim, existem vários caminhos possíveis para a pessoa ser feliz. A pessoa tem que saber disso e tem que pensar sobre isso, né? Quando a gente fala faça A ou faça B, a gente está limitando bastante as opções de escolha da pessoa. E em vários casos, infelizmente, a gente observa também avaliações que desconsideram dados do histórico e do contexto do cliente. Então, a avaliação se limita a aplicar alguns testes, principalmente os testes de interesse, que algumas pessoas conhecem como testes vocacionais, né? Que dão um perfil para a pessoa e que faz com que elas olhem para as opções de curso de vestibular para se inscrever, né? Então, essa é uma visão bastante simplificada e equivocada da área. O trabalho de avaliação psicológica na área é muito mais amplo, deve ser muito mais amplo e deve mostrar muito mais possibilidades para o cliente, além dessa ideia de só passar resultado de teste de interesse. Bom, voltando um pouquinho para os instrumentos, também pensando nos desafios da área, a gente observa apenas 9 testes com parecer favorável pelo SATEPS atualmente, 4 deles são sobre interesses, então a gente vê uma concentração de testes de interesses, depois autoeficácia, empregabilidade, maturidade para a escolha e vulnerabilidade ao estresse no trabalho. Então, considerando a variedade de fenômenos psicológicos que poderiam ser abordados e que, teoricamente, fazem sentido da gente conhecer, a gente vê poucos testes disponíveis, né, para poucos fenômenos. Então, em termos de ferramentas também, a gente tem poucas opções para fazer avaliação de maneira adequada na área. Bom, então, o que é que a gente pode tirar de conclusão? A avaliação psicológica na área é bastante útil. Em vários momentos da vida do cliente, ele pode precisar de serviços de avaliação psicológica voltados para o contexto do desenvolvimento de carreira. A gente tem, por um lado, o psicólogo, no geral, pouco preparado, com a formação insuficiente para fazer uma avaliação adequada na área, e a gente tem, adicionalmente, a dificuldade de poucos instrumentos que foram desenvolvidos especificamente para esse contexto
e que tem articulação com alguma teoria de carreira. Então, a gente tem um desafio bem grande na área de avaliação psicológica voltada para o contexto do desenvolvimento de carreira. Bom, a minha apresentação buscava caracterizar a área no momento atual, a área de avaliação psicológica aplicada ao desenvolvimento de carreira. A outra apresentação dessa mesa, do meu colega Rodolfo, vai tratar um pouco de perspectivas futuras. Então, diante desse cenário, quais são as possibilidades de futuro na área? Eu queria agradecer a todos. Aqui são as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Eu fico à disposição para perguntas, para dúvidas. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodolfo Ambiel, sou professor da Universidade de São Francisco, do programa de pós-graduação em Psicologia, e também sou coordenador do grupo de estudos, pesquisa e prática e orientação de carreira, que é o grupo formado pelos meus orientandos de mestrado, doutorado e iniciação científica lá do programa da Universidade de São Francisco. Estou aqui para falar hoje para vocês sobre avaliação psicológica no contexto da orientação profissional de carreira, pensando um pouco sobre as perspectivas futuras para a área, perspectivas futuras para a prática da orientação neste contexto específico. Quero agradecer também ao Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, né, pelo evento e pelo convite de estar fazendo parte aqui dessa atividade. Tá? Bom, então, para começar, né, vou contextualizar um pouco. Quando a gente fala da área da orientação profissional de carreira, a gente está falando de uma área que, historicamente, a gente tem uma formação precária no Brasil em termos de uma baixa presença na maioria dos cursos de graduação, né? Então, a gente vê aí em alguns artigos, alguns levantamentos recentes e outros também mais antigos que por volta de 70% dos cursos de graduação em psicologia no Brasil, a gente não tem disciplinas tampouco estágios específicos na área da orientação profissional de carreira. E muitas vezes as pessoas acabam tendo contato com este conteúdo por meio de outras disciplinas, como, por exemplo, como sendo um tópico dentro de uma disciplina de psicologia organizacional do trabalho ou de psicologia escolar educacional, enfim, mas apenas 30% dos cursos de graduação, em média, tem uma disciplina específica ou tem componentes específicos, com estágios, inclusive, em relação a isso. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui já desde o início é que a área da orientação profissional e de carreira, ela é uma área que pode ser considerada autônoma, né? Do ponto de vista tanto das grandes abordagens clássicas da psicologia, quanto das grandes áreas também da psicologia, né? Por que eu digo isso? Porque dentro da área da orientação profissional de carreira, nós temos teorias próprias, nós temos conceitos próprios, ferramentas, técnicas, abordagens que são próprias da área da orientação, ou seja, que são próprias para explicar o comportamento vocacional e o desenvolvimento de carreira das pessoas ao longo das suas vidas, né? Ou seja, embora a gente veja, por exemplo, pessoas atuando em orientação profissional de carreira ou atuando sobre as problemáticas próprias dessa área, a partir das perspectivas da psicanálise ou da psicologia comportamental, enfim, né, dentro dessas grandes abordagens clássicas da psicologia, isso não é necessário porque nós temos abordagens que explicam esse comportamento a partir de um olhar muito próprio para o fenômeno do desenvolvimento de carreira. Da mesma forma, é comum as pessoas associarem a área da orientação profissional de carreira ou a prática da orientação como sendo uma sub-área da psicologia organizacional, né, ou como uma sub-área da psicologia escolar, mesmo ali como sendo anexo da psicologia clínica, enquanto, na verdade, essas três áreas, elas são importantes, assim como outras, né, mas elas são áreas importantes aí de influência para a orientação, são áreas nas quais a gente tem contatos próximos em relação a essas áreas, mas, efetivamente, a área da orientação ela não é psicologia organizacional do trabalho, nem psicologia escolar e nem psicologia clínica. Então, nós temos uma relação próxima, nós temos pontos de contato importantes, mas nós temos teorias, abordagens e técnicas que fazem com que a área da orientação seja uma área, tanto do ponto de vista teórico, conceitual, quanto prático, independente e autônoma em relação aí às grandes áreas da psicologia de forma geral. Tendo isso claro, né, já nesse início,
É importante a gente pensar um pouco também que, ao longo do tempo, né, nós tivemos aí grandes mudanças, grandes alterações no próprio conceito de trabalho, no próprio conceito, na própria relação que as pessoas estabelecem com as suas carreiras, com o seu trabalho. E, tendo passado, né, por essas mudanças históricas, a própria prática da orientação também mudou. Então, num primeiro momento, e aí eu estou falando lá do início do século XX, ou ao longo ali meados do século XX, a orientação, né, o profissional que atua com orientação profissional de carreira, ele sai deste papel de alguém que detém o conhecimento, né, que detém as técnicas com exclusividade, e a partir dessas técnicas, a partir desse conhecimento, ele direciona, né? Então, ele atua de uma forma diretiva nessa indicação ou nessa sugestão de várias profissões, enfim, que as pessoas podem ou devem seguir. A gente sai, então, desse papel e acaba assumindo um outro papel muito mais no sentido de ser alguém, né, ou ser um profissional que está ali para apoiar a tomada de decisão numa orientação muito menos diretiva, né, mas que, assim, a gente tem, obviamente, o nosso conhecimento, as nossas ferramentas próprias, mas que essas ferramentas elas são utilizadas em prol aí desse apoio para a tomada de decisão. Então, ao longo, né, desse tempo que a gente está estudando a orientação, e aí a gente tem como marco histórico o ano de 1908, quando Frank Parsons lança o primeiro livro, né, chamado Choosing a Vocation, falando sobre a importância dessa escolha profissional e dessa atuação, né, para a facilitação da escolha profissional. Desde então, a gente tem passado por modelos diferentes de atuação, e especificamente no campo da avaliação na área da orientação profissional, a gente sai de um modelo centrado no resultado, né, ou seja, tanto no sentido de que o resultado dos instrumentos de avaliação, eles eram predominantes, e o foco da orientação era muito para o resultado da escolha também, né? E a gente passa por uma perspectiva em que os resultados dos instrumentos continuam sendo importantes, mas que eles são menos definidores do processo, eles são auxiliares no sentido de ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento e no processo de tomada de decisão, né? Numa perspectiva um pouco mais voltada, né, para os elementos constitutivos aí dessa avaliação, mas que a gente pode fazer paralelos também com esse modelo anterior que eu tinha comentado, né? A gente pode pensar aí na avaliação focada nas diferenças individuais, ou seja, naquilo que faz com que as pessoas sejam efetivamente únicas, né, em termos dos seus interesses, da sua personalidade, dos seus traços de personalidade, mas que também a gente vai focar aí nos mecanismos de autodirecionamento, né, que tem a ver com esse processo de tomada de decisão. Então, a gente está falando aí da autoeficácia para tomar a decisão, a gente está falando da adaptabilidade de carreira, que são variáveis que vão ajudar as pessoas a tomarem as suas decisões, vão desenvolver aí esse comportamento, vão desenvolver competências para a tomada de decisão, e esse acaba sendo aí um objetivo importante dos profissionais que atuam na área da orientação. Em termos de objetivo, a gente pode listar alguns aí, né, em termos da objetivo da avaliação no contexto da orientação profissional, e o primeiro que eu gostaria de destacar é esse mito do teste vocacional, né? E é importante a gente falar isso porque, ainda hoje, é bem possível que a maioria das pessoas, certamente, né, assim, fora da psicologia, fora das pessoas que atuam com orientação, né, pensando na população geral, quando a gente fala de escolha profissional, quando a gente fala de orientação profissional, muito provavelmente a primeira ideia que surge aí na cabeça das pessoas é essa ideia, essa noção do teste vocacional, né? E quando a gente vem, mesmo quando a gente vem para a psicologia, mesmo quando a gente fala isso com os colegas da psicologia que não atuam diretamente com orientação, não é raro a gente ver pessoas fazendo diferenciações sobre o que é orientação vocacional, orientação profissional, e a gente não tem isso definido, né, como sendo práticas ou campos de pesquisa diferentes, e a gente vê ainda muito esse ranço do teste vocacional, né, que faz com que muitas vezes as pessoas virem o nariz para a área e que não queiram aí se aprofundar. Então, acho que uma coisa que é importante dizer é que essa ideia, teste vocacional, ele não é um instrumento, ele é uma ideia, ele é um conceito,
né? Que assim, é um conceito de que, que as pessoas trazem muitas vezes de uma expectativa de que a aplicação de um único e de um simples instrumento, de um simples teste psicológico, vai resolver e vai indicar para a pessoa o que ela vai fazer na vida e tal. É mais ou menos uma lógica de uma bola de cristal, né? Como se a gente olhasse ali para o teste e assim, bom, aqui deu que a sua profissão vai ser tal. Por que que isso é um mito, né? Porque isso chega a ser de uma ingenuidade técnica, né? Sobretudo quando a gente está falando de psicólogos que ainda mantém essa noção ou essa ideia em relação à avaliação na área, isso chega a ser de uma ingenuidade técnica, né, que mostra para a gente o quanto que a formação em orientação e avaliação, vou falar um pouco mais disso, precisa receber investimento, né? Se a gente considera, assim, fazendo um olhar muito crítico em relação a toda a complexidade do mundo do trabalho que a gente está inserido atualmente, né, a gente ter essa expectativa de que um simples teste vai resolver ou vai direcionar as pessoas em relação às suas profissões, isso é bastante raso do ponto de vista técnico. Eu até entendo que os orientandos, as famílias, né, escolas, pais, mães, enfim, têm uma expectativa e vêm muitas vezes com essa ideia de meu filho está acabando o ensino médio e ele não sabe muito lá o que fazer, eu quero fazer um teste vocacional. Eu acho que até é compreensível que as pessoas fora da psicologia ainda tenham essa noção, mas ainda assim é a nossa missão deixar claro para as pessoas que esse não é o procedimento correto, né? Mas eu acho que isso fica ainda muito mais grave quando esse mito permanece dentro da psicologia, das pessoas que têm aí relação com as áreas. E, dito isso, é importante a gente perceber que, na orientação profissional de carreira, a avaliação ela não tem um foco diagnóstico, ela tem um foco muito mais compreensivo, né? Ou seja, nessa lógica do teste vocacional, né, ela tem ali uma lógica meio que uma expectativa diagnóstica que, assim, a pessoa tem algo dentro dela, tem uma vocação dentro dela que ela não sabe, que ela desconhece, e a gente vai lá com um teste, faz um diagnóstico e traz de volta. Olha, aqui deu, então, que você vai ser tal coisa, né? Não é essa a perspectiva que a gente trabalha dentro da avaliação na orientação profissional de carreira. Ela é um procedimento muito mais compreensivo, né, para ajudar as pessoas na composição ou na precisão, no refinamento do autoconhecimento, por meio da reflexão que esses instrumentos, que o processo de avaliação psicológica pode proporcionar, pode causar aí para as pessoas, né, que estão envolvidas. Então, a gente entende que, no processo de avaliação, a função dos instrumentos padronizados, ele é muito mais para ser fonte de repertório verbal, para se expressar, fonte de autoconhecimento, do que propriamente um diagnóstico, né? Além disso, a avaliação e orientação, ela precisa ser utilizada, né, como aí uma ajuda para definir que tipo de serviço precisa ser oferecido. Isso é importante. Nem todo mundo, né, ou talvez até uma minoria das pessoas aí no mundo, vão precisar de algum tipo de assistência ou de auxílio para tomada de decisão de carreira. E eu não estou falando só dos adolescentes, tá? Quando eu falo de orientação profissional de carreira, eu estou falando, sim, daquele trabalho que a gente faz com um adolescente que está ali fazendo a sua primeira escolha, acabando o ensino médio, fazendo transição para o ensino superior ou para o mundo do trabalho, mas não só, né? Também ela é aplicada para o estudante universitário, em meio ao final de curso ou no começo do curso, em adaptação, para o profissional que já tem uma carreira estabelecida e que, por algum motivo voluntário ou involuntário, precisa fazer uma transição de carreira, precisa fazer uma mudança na sua carreira. A gente está falando do profissional lá no final da vida, que, né, no final da carreira, que já está fazendo ali uma transição para aposentadoria ou uma continuidade de trabalho após fechar o ciclo de trabalho, enfim. Então, quando a gente fala desse tipo de serviço, a gente está falando assim, várias pessoas em diferentes faixas etárias, fases de desenvolvimento, podem e devem se beneficiar, mas algumas pessoas vão precisar de um serviço mais pontual, né, que vai ser mais mesmo para fornecer algumas ferramentas, dar um empurrãozinho para a pessoa, para que ela já está quase tomando a decisão e, de repente, ali um pouco de autoconhecimento, trabalhar um pouco isso já vai ajudar ela a tomar melhor essas decisões, né? Até pessoas que precisam, de fato, de uma orientação individual, mais clínica, mais ampla, né? Mais específica para aquelas questões daquela pessoa de forma específica. Então, também a avaliação nos ajuda a definir um pouco desse foco do serviço a ser oferecido.
E um outro objetivo importante da avaliação e orientação profissional é a gente avaliar a eficácia da intervenção, né? A gente verificar o quanto que o nosso serviço está dando resultado, quanto que ele está funcionando, né, para o cliente e quanto que efetivamente a gente está conseguindo ajudar aí os nossos clientes, os nossos pacientes. Tá? Em termos de perspectivas futuras, então, tendo feito aí todo esse preâmbulo, uma primeira perspectiva futura importante é, como eu já mencionei agora há pouco, essa melhoria da formação, tanto em orientação profissional quanto em avaliação psicológica. Né? Acho que a questão da avaliação aqui nesse evento, que ela já é mais ampla, né, e está perpassando aí todos os aspectos, com discussões específicas, inclusive sobre avaliação em avaliação, sobre a formação em avaliação, mas é importante que, como eu falei agora há pouco, né, a orientação profissional de carreira como uma disciplina específica, ela ainda é raridade nas formações em psicologia de forma geral aqui no Brasil. Então, a gente precisa investir um pouco nisso. Também, como a gente precisa, né, investir muito isso não só na área da orientação, mas também na área da orientação, no desenvolvimento de instrumentos de aplicação remota e no formato CAT, né, que é de testes adaptativos, que eles vão sendo aí disponibilizando partes do instrumento, itens do instrumento, a partir do próprio padrão de resposta ali das pessoas. Sobretudo a questão de instrumentos de aplicação remota, né? A pandemia, uma das coisas que deixou muito claro para a gente é o quanto que esse aspecto da avaliação remota, não estou falando que só da avaliação informatizada ou de possibilidades de correção dos instrumentos de forma, né, mas a aplicação de um instrumento que possa ser feita em todo o seu percurso de forma remota, a pandemia mostrou o quanto que a gente está atrasado em relação a isso, né, o quanto que a gente está, eu diria assim, na pré-história em relação a esse aspecto, e a pandemia deixou isso muito claro, jogou isso na nossa cara, e aí nós, pesquisadores, as editoras, enfim, toda a cadeia envolvida, né, na produção de instrumentos, na publicação dos testes psicológicos, a gente precisa assumir a nossa culpa nisso e poder trabalhar para resolver isso o mais rapidamente possível. E eu vejo que, sim, a pandemia mostrou, e acho que tem mobilizado muitos pesquisadores, editoras nesse sentido, e eu imagino que aí nos próximos anos a gente tem aí algumas soluções rápidas e importantes nesse sentido. Também a gente precisa trabalhar muito na melhoria da qualidade das interpretações fornecidas pelos manuais, né? Embora a gente tenha percebido uma melhora disso ao longo dos últimos anos, mas a gente precisa investir mais nessa interpretação dos resultados, para ir muito além só da questão de transformar percentil em uma interpretação, né, mais descritiva, mas trabalhar, além disso, trabalhar, por exemplo, a interpretação no nível dos itens, de como que a gente pode trabalhar isso de uma forma também que exceda aí só a interpretação dos fatores, né, enfim, dos instrumentos. Algo que eu acho que isso não é de hoje, mas é algo que no futuro a gente precisa resolver, que é as amostras cada vez mais abrangentes do ponto de vista territorial, né? Ou seja, que a gente tenha de fato amostras dos instrumentos, dos manuais dos testes, que sejam de fato abrangentes do ponto de vista nacional, né? Que a gente tenha representativas aí da população brasileira, em termos também de diferentes escolaridades, né, que a gente possa fazer em fases de desenvolvimento, enfim, acho que essa é uma perspectiva futura bastante importante aí que a gente tem para a área, né? Uma outra coisa importante é que a gente possa aprimorar, e isso está diretamente relacionado com a questão da formação em avaliação, né? Mas é que a gente possa aprimorar, para além dos instrumentos, as técnicas de avaliação, as técnicas de devolutiva, por exemplo, como que a gente consegue melhorar essa devolutiva do ponto de vista técnico, do ponto de vista narrativo, né, que a gente consiga, por exemplo, aí as questões da avaliação terapêutica, que é um avanço bastante importante aí na técnica da avaliação psicológica nos últimos anos, então a gente precisa melhorar isso, né, a questão de como também essas técnicas de avaliação, veja, quando eu falo técnica de avaliação, eu não estou falando mais dos instrumentos, né, mas estou falando de pensar o processo de avaliação como um todo, como que a gente pode integrar diferentes instrumentos, diferentes aspectos do processo de avaliação de uma maneira mais, de fato, integrada ao próprio processo que a gente está conduzindo da orientação, e que não fique ali como uma devolutiva só no final, que a gente vai
né, entregar tudo de volta para as pessoas, embora, claro, em alguns contextos isso seja importante, mas no contexto da orientação profissional de carreira, por exemplo, se a gente parte da premissa que a avaliação, os instrumentos, eles devem servir como ferramentas para melhorar o autoconhecimento, não faz muito sentido a gente simplesmente devolver tudo no final, a gente vai com uma lógica muito diagnóstica, né, mas que a gente possa ir trabalhando isso ao longo do processo, que isso seja elemento, né, os próprios resultados dos instrumentos sejam elementos para a gente poder trabalhar ao longo de todo o processo. Bem, então agradeço novamente aí a atenção de vocês, agradeço o interesse por estar participando desse evento e assistindo a essa minha palestra. Deixo aí os meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato caso tenham alguma dúvida, alguma questão, e agradeço novamente aí o espaço, tá bem? Muito obrigado, um abraço. Olá, obrigada Maiana e Rodolfo pelas explanações. A gente vai abrir aqui para as perguntas, eu já tenho 2 perguntas aqui enviadas, né, pelos psicólogos, e vou repassar para o Rodolfo as perguntas, já que a gente está com uma questão técnica aqui na entrada da Maiana ao vivo, tá? Então, por enquanto, né, Rodolfo, se a gente não conseguir fazer com que a professora Maiana entre aqui, por favor, envie sua pergunta e a gente vai estar encaminhando por e-mail para ela vai estar posicionando aí, né, as respostas para vocês. Não deixem de enviar as perguntas. Rodolfo, a gente recebeu a seguinte pergunta: além dos interesses profissionais, que outros elementos psicológicos eu preciso avaliar no processo? Explica um pouquinho para a gente. Legal. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, tá ótimo. Então tá bom. Quero começar agradecendo, né, o CRP de Santa Catarina aí pela oportunidade, pelo convite, nesse novo formato, né, que a gente está tendo que se adaptar em todos os contextos de aula, dos encontros acadêmicos, enfim. Então, é sempre muito bacana participar e agradeço aí o convite e a iniciativa do Conselho também por estar proporcionando, né, essa atividade de formação. Agradeço, né, a pergunta aí também de quem enviou. E, de fato, a gente pensa, né, geralmente, assim, na questão da avaliação no contexto da orientação de carreira, em 2 eixos de avaliação, digamos assim. Um deles é o interesse, que tem a ver com a questão do que a gente chama de conteúdo da escolha, né? Então, os interesses estão relacionados ao que a gente vai escolher, estão relacionados àquilo que a gente fala sobre quando nos perguntam o que a gente quer ser quando crescer, ou quando a gente está fazendo, né, a nossa atividade já, os interesses eles têm a ver com o conteúdo da escolha, aí eles constituem, então, uma parte importante da avaliação. Mas tem uma outra parte da avaliação que também é bastante importante, que é o que a gente chama da avaliação do processo de tomada de decisão, né? Então, a gente vai pensar assim, os interesses, né, vamos dizer, estou chegando no processo de orientação hoje, os interesses, eles me ajudam a pensar onde eu quero chegar lá no final, né? Então, estou em dúvida, sei lá, estou em dúvida entre psicologia e engenharia, enfim. Então, eu estou falando isso já lá no começo. Mas, assim, a questão é, o que acontece no meio do caminho, né? O que me impede de, por exemplo, tomar a decisão por A ou B e, de, eventualmente, que eu entre, de fato, né, nessa atividade. Então, aí que a gente fala sobre o processo de avaliação, né? O que nos liga a esse conteúdo que vai estar lá no final, ou que a gente vai chegar nessa decisão lá no final. Então, quais são essas outras variáveis de processo? Então, a gente fala de adaptabilidade de carreira, sobre autoeficácia para tomada de decisão, sobre maturidade, né? Então, sempre a gente vai estar pensando sobre também essas competências, digamos assim, acho que de uma forma mais geral a gente pode pensar assim, as competências de tomada de decisão que a gente vai poder estar avaliando aí também. Além disso, a questão da personalidade sempre uma variável importante também para estar se trabalhando essa questão do autoconceito, a questão do autoconhecimento, né, de aprofundamento disso, mas basicamente a gente vai pensar nesses 2 eixos, né, na avaliação de conteúdo que tem a ver aí com os interesses e na avaliação de processo que tem a ver com essas competências de tomada de decisão que a gente pode destacar aí, a autoeficácia, a adaptabilidade e a maturidade, por exemplo. Acho que a professora Maiana também trouxe na fala dela, Rodolfo, exatamente isso, né? O quanto é importante o processo de autoconhecimento e cada processo é único, né? Na escolha da carreira. Vamos lá, a gente tem uma outra questão aqui. Como as mudanças no mercado de trabalho vão interferir o processo, né, de orientação profissional? O que
teria para nos contar sobre isso? Pois isso na verdade é algo que a gente vem experimentando, né, há um tempo. A gente costuma dizer que a virada do século XX para o século XXI foi um marco aí em relação tanto ao mundo do trabalho, né? É claro que ele já vinha numa toada aí de algumas alterações, algumas mudanças, então, mas que a gente coloca aí a literatura sobre carreira, ela coloca essa virada do século XX para o século XXI como sendo um marco importante aí, que tem, né, que a gente começa a enfrentar novos desafios do mundo do trabalho, novas oportunidades, né, também, enfim, a questão muito do trabalho mediado pela tecnologia e de toda a rapidez que isso traz para a gente aí, né, em relação ao mundo do trabalho, e esse é um desafio que vem para a orientação também. Então, a gente costuma dizer que o mundo do trabalho mudou e a orientação de carreira mudou na mesma medida, né? Então, acho que isso foi comentado já aí nas palestras e tal, mas se a gente pensa alguns anos atrás, a gente tinha uma perspectiva mais diagnóstica, mais prescritiva, né, da orientação, que tinha ali como objetivo que o orientando saísse dali com uma resposta fechada, né? Hoje em dia, considerando essas mudanças do mundo do trabalho que a gente vem tendo, é muito difícil a gente chegar e fechar uma escolha, né, pensando ali no adolescente, por exemplo, que de 16, 17 anos, e a gente sair dali com uma escolha absolutamente fechada e dizer que ele vai ser, né, ter aquela profissão pelo resto da vida, enfim. Aliás, isso é uma coisa que a gente já trabalha muito no processo de orientação, exatamente a questão de que as escolhas, elas não vão ser eternas, né? A gente vai passar por diversas transições aí ao longo da nossa carreira e certamente a gente vai ter oportunidades de desenvolver competências e de eventualmente trabalhar, propriamente dito, em outras tarefas, em outras funções, em outras ocupações, em outras profissões que não sejam a nossa profissão de formação original, por exemplo. Então, essa é uma questão que muda bastante, né, na forma com que a gente orienta hoje. Então, a gente pensa que muito mais importante do que trabalhar que a pessoa saia dali com uma decisão rígida, né, fixa em relação à sua profissão, ao seu futuro profissional, porque isso certamente vai mudar, mas a gente trabalhar essas competências de tomada de decisão ao longo do processo, porque certamente a pessoa vai passar por outros processos de escolha, né, de decisões aí, de transição de carreira ao longo da carreira dela. Então, é melhor a gente preparar a pessoa para essas transições do que propriamente sair dali com algo muito rígido, muito fechado, porque o mundo do trabalho tem sido aí cada vez mais inconstante e flexível, né? Ô Rodolfo, pensando nisso que tu está colocando, assim, para o psicólogo que quer começar a trabalhar na área, né, de orientação profissional, o que tu indicaria para ele se preparar para entrar no mercado? Então, assim, pensando nisso que tu está colocando, né, eu não posso mais fazer um processo de orientação profissional fechado, como era anos atrás. A gente tem vários desafios em preparar essa pessoa, né, para, ao longo da vida, ter várias opções profissionais. Ele vai se reencontrar várias vezes, vai mudar. Como que nós, psicólogos, ficamos nisso, né? Como que a gente se prepara para poder ser apoio, para poder ser, né, via de condução para essas escolhas? O que tu indicaria para o psicólogo que está nos assistindo aí, para ele se preparar para poder trabalhar nessa área? Assim, ó, não tem outra resposta que não seja estudar, estudar e estudar. Né? A gente vai ter que cada vez estudar mais sobre esse ponto. Eu acho que é importante isso que você está trazendo, Sabrina, porque eu acredito de verdade que nos próximos anos, e aí estou falando próximos anos, próximas décadas, né? Se é verdade que o mundo do trabalho ele é tão complexo como ele está se apresentando e que a gente vai ter muitas mudanças em relação ao mundo do trabalho ainda nas próximas décadas, eu investiria muito em me formar melhor para trabalhar com essas questões de trabalho e carreira, né? Eu acho que isso vai ser uma demanda muito forte aí para os psicólogos nos próximos anos. E aí, a gente tem um problema nisso, que né, acho que os dois temas que a gente está tratando aqui, tanto a questão da avaliação quanto da orientação, a gente tem problemas estruturais de formação no nível da graduação. Tá? Eu acho que até a avaliação psicológica conseguiu nos últimos anos avançar com isso, mas só para você ter uma ideia, num levantamento recente que a gente fez aí,
menos de 1/3 dos cursos de psicologia tem na grade, né, disciplinas e estágios obrigatórios na área da orientação profissional de carreira. Então, a gente está falando que a grande parte dos psicólogos e psicólogas saem da formação, né, da graduação, sem ter praticamente nenhum contato com a orientação profissional de carreira, né? Sobretudo com essas questões mais atuais, né? Enfim, com essas demandas mais atuais e com os conceitos, com as teorias, com as técnicas mais atuais que a gente tem trabalhado na área. Então, ainda é muito comum a gente ouvir nas graduações a questão do teste vocacional, né? E acho que aí na minha palestra eu já expliquei bem por que a gente deve, né, parar de trabalhar nessa perspectiva. Então, a gente tem esse problema de que, de fato, a graduação ela não está formando, né, as pessoas para trabalhar em relação às questões de trabalho e carreira nessa perspectiva da orientação profissional. Então, o que eu posso dizer para quem quer trabalhar nessa área, acho que são algumas coisas assim. Primeiro é que é uma área que vai ter uma demanda profissional muito grande nos próximos anos, né? Então, vale a pena investir nessa área e que, já que a graduação ela não está nos formando adequadamente para isso, a gente vai ter que formar, vai ter que ir atrás de cursos de formação, de outras possibilidades. Também essa não é uma área reconhecida como uma área de especialidade, né, da psicologia. Então, mas a gente tem aí bons cursos e acho que Santa Catarina, especificamente, é um estado muito privilegiado nisso, tem uma tradição muito grande de formação, né, aí na própria Universidade Federal de Santa Catarina e outras entidades e empresas aí em Santa Catarina que tem uma força muito grande na formação de orientadores de carreira. Então, a gente vai ter que estudar cada vez mais e buscar aí novas alternativas para a formação continuada e estudar sempre. Tá, eu queria te agradecer, né, a participação aqui no nosso evento. Fica o convite para outras oportunidades aqui que tu possa trazer os teus conhecimentos, né, junto para o público de Santa Catarina, né? Então, já vou deixar o convite aí, talvez a gente bata logo na tua porta aí para participar. Legal. Quem sabe adaptabilidade é um tema, né? Tá, joia. Então, fico à disposição. Muito obrigada, em nome do Conselho, tá? Em nome da Comissão de Avaliação Psicológica, né? Pela participação da Maiana, pela tua participação aqui no nosso evento, né? E vamos para a nossa próxima palestra, tá?